Olá pessoal, tudo bem? Com muita tristeza que eu vou anunciar a nossa última aula, né? Eu falei que ia fazer 2 aulas de plantas medicinais, só que eu abrangi mais e fiz uma aula só mais curta, né? Por que, professor, você fez isso? Porque é o seguinte, pessoal, aquele fluxograma que nós estudamos lá em fruticultura, que a gente aplicamos na olericultura, nós vamos aplicar aqui também. Então não precisa ficar amassando, né, o mesmo assunto, prolongando, até por uma questão para não ficar cansativo. Então fiz da mesma forma que eu fiz para a olericultura, para a fruticultura, né? Preparei a aula, né, as nuances, as diferenças de cada um, e separei um material complementar para ajudar vocês, tá? O material complementar vai estar disponível junto com o vídeo, tá? Naquelas pastas dentro do tópico, tá? Tá bem bacana mesmo, tem tanto a parte de plantas aromáticas, desculpe, condimentares e medicinais, tá? Então tá muito bacana. Então lá, pessoal, vamos falar sobre nosso assunto, né? Que eu acho que é muito legal essa parte, né? As plantas aromáticas, condimentares e medicinais são nomenclaturas dadas com a sua finalidade. O que isso significa? Podendo elas serem colocadas em mais de uma classificação. O que significa então, professor? Essa classificação medicinal, aromática, condimentar é uma nomenclatura dada de acordo com o uso do vegetal. Por exemplo, o alho é uma hortaliça, né? A gente já viu que o alho é uma hortaliça, mas ela pode ser considerada tanto uma planta aromática, condimentar e medicinal. O mesmo acontece com a hortelã, né? Que é uma planta aromática, mas pode ser considerada como uma planta condimentar e medicinal. Então veja que tem uma diferenciação, mas tem plantas que só é considerada medicinal, outras só condimentar e outras só aromática. Mas isso aí é a diferença, a nuance de cada um, tá? Vejamos que é uma questão muito de classificação de como iremos usar a espécie vegetal em questão, tá bom? Então o homem conhece os benefícios medicinais das plantas há séculos. Registro da medicina romana, egípcia, persa, hebraica mostra que ervas eram utilizadas de forma extensiva para curar praticamente todas as doenças conhecidas pelo homem. Isso já na Idade Antiga. Na Idade Média a gente tem os alquimistas, né, com a questão das curas, né, e tudo mais. Uma vez identificados os benefícios de algumas plantas, era adicionada alimentação de forma de condimento, daí que veio o condimentar, né, para melhorar o aroma dos alimentos, sua conservação de paladar, além de acreditar nos seus poderes curadores e calmantes. Há mais de 2000 anos, Hipócrates escreveu: cada uma das substâncias da dieta de um homem age sobre seu corpo, mudando de alguma forma, e toda a sua vida depende dessas mudanças, esteja ele saudável, doente ou convalescendo. Então naquela época os caras já sacavam de nutrição, né? Bicho é foda pra caramba, né? Então a gente vê, né, que o ser humano, ele viu que algumas plantas tinham algum comportamento de mudança nele, né? Que é aquela questão, você é o que você come, né? Então eles começaram a adicionar aquilo ali, e outros começaram a fazer preparos, né? O dessecar para conservar e fazer chás, bebês, né, e tudo mais, tá bom? E hoje a gente vê os temperos mais para uma questão de aroma e sabor secundário como algo benéfico, né? Algo que tem crescendo muito hoje é a utilização de condimentos ou plantas aromáticas ou plantas medicinais encapsuladas, né, como fonte de minerais, vitaminas e compostos fenólicos, que têm ações antioxidantes e atuam no sistema imunológico e para outras doenças como artrites, renais, estomacais e tudo mais, certo? E desde há 5.000 anos as plantas aromáticas são destiladas e entram em receitas de bálsamos, poções, fazendo parte de técnicas de prevenção e tratamento de doenças. Então veja, 5.000 anos atrás, né, que é um relato mais antigo. Os povos mais primitivos queimavam as plantas de odor agradável para pedir proteção aos bons deuses, e as de dor desagradável para afugentar animais inimigos e afastar deuses maléficos. Então tem essa questão da crendice, né, antiga, tudo mais. Então é uma questão cultural também, né? Então veja quanto que isso está presente na nossa cultura, na nossa vida. Considere-se plantas medicinais aquelas que, se administradas ao homem ou animal por qualquer via e sob qualquer forma, exercem alguma espécie de ação farmacológica comprovada. Temos que ter cuidado, pessoal, com essas plantas, pois pode ter plantas que são tóxicas, né? E vale lembrar que o que cura, né, o que faz um remédio ser um remédio,
pela cura é a questão da dosagem, da dose. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes uma planta semi-medicinal, né, tem propriedades curativas, mas toma uma concentração muito alta e pode intoxicar e levar à morte, ou náuseas, vômito e tudo mais. Tem exemplo de buchinho, né? Algumas, nossa, é muito tóxico mesmo, pessoal. Então, o que faz uma planta ter esse aroma, ter essa questão da parte medicinal? Pessoal, é questão de algumas substâncias. A gente fala de princípio ativo, né? O que são os princípios ativos? São compostos químicos sintetizados pelos vegetais que provocam reações tóxicas ou medicinais nos organismos animais. E os compostos fenólicos são compostos responsáveis por causar sabor e aroma nos vegetais, possuem ação antioxidante no corpo humano, né? Bem, beleza, mas para nós que vamos produzir, o que interfere na qualidade daquela planta para ela se tornar uma planta aromática boa, uma planta medicinal boa? Tem vários aspectos, mas a gente classifica em fatores internos, externos e técnicos. Bem, são fatores internos, os que são de ordem genética, né, pois a produção dos constituintes químicos é ditada pela constituição genética do mesmo, né, porém as percentagens podem variar de planta para planta, da mesma espécie, quando há variabilidade genética. Então é aquilo que eu falei para vocês, né, quando você vai separar uma planta no melhoramento genético, você pega aquela que mais tem características desejáveis agronomicamente dizendo, né. Os fatores genéticos são responsáveis por regular e manter as características próprias da planta, como síntese de metabólicos. Então você pode encontrar planta que tem um cheiro melhor, tem concentrações de princípios ativos medicinais maiores. Então isso tudo tem que ser levado em consideração dentro dos fatores internos, tá? Os fatores externos, pessoal, são aqueles que são edafoclimáticos, como temperatura, luminosidade, fotoperíodo, umidade e altitude. Por exemplo, você vai produzir uma planta condimentar. Lógico, se tem uma quantidade de luz maior, né, uma luminosidade maior, fotoperíodo maior, ela vai produzir mais metabólito secundário, consequentemente ela vai produzir maior massa seca, né? Então esses fatores que afetam ela. E os fatores técnicos é aquele que a gente já viu, né? Época de plantio, adubação, tratos culturais, controle de pragas e doenças, espaçamento, época de colheita, secagem e armazenamento. Pessoal, tudo aquilo que a gente já falou já, em técnicas de pós-colheita, é aplicado aqui também, tá certo? Tecnologia de cultivo, né? É prática de propagação, área de cultivo, tratos culturais, colheita, secagem e armazenamento. Também já vimos muito isso aí, então é aplicado aqui também. É a mesma coisa, tá? O que vai diferenciar é qual planta medicinal, qual planta aromática você vai falar. Ah, professor, por que você não está pondo elas aqui? Porque está no material complementar. Se eu for falar uma por uma, pessoal, nossa senhora, aí que vocês não vão ficar com raiva de mim mesmo, tanta aula que eu vou para vocês, tá? Mas isso que eu estou falando para vocês é o principal, tá certo? As propagações. Bem, a gente viu também que tem meio sexuado, que é a parte semente, e meio assexuado, que é a parte vegetativa, tá? Até tem ouvido a gente fazendo uma porquinha, né? Que a imagem aí, eu achei uma imagem enraizada para mostrar para vocês. Tem separação de estouros, né? Divisão de toceiros, rebentos, mergulhinha, né? Estaquia, são as partes assexuadas. E vai lembrar de novo, pessoal, que é sempre bom, por meio do assexuado, você escolher uma planta bem viçosa, bem bonita, com características marcantes, como aroma, produção e tudo mais, tá? Para ter sucesso na produção das mudas. A área de cultivo. Nas plantas medicinais, aromáticas e condimentar, tem algo muito importante, tá? Tem que ter no mínimo 5 horas de sol, proteger de ventos, né? De fácil acesso, distante de estradas, proximidade de fábricas e indústrias, né? Distante de hortas e lavouras comerciais. Por quê? Acho que são as características mais importantes. Porque são partes, pessoal, que a gente vai processar, vai consumir, né? Você vai fazer chá, então é evitar a contaminação com algum agroquímico, né? Alguma coisa que possa prejudicar a nossa saúde, tá certo? Cultivo, adubação, que é adubação, preparo de solo, espaçamento, etc. Manejo de pragas, doenças, plantações espontâneas, colheita e pós-colheita, também nós já falamos muito, pessoal. Então, veja que a gente resumiu o máximo possível para ficar uma aula mais concentrada e puxar tudo aquilo que a gente já viu, tá?
Então tá bem tranquilo. Eu espero vocês na live de segunda, espero que tenham gostado da disciplina, né? É um material complementar selecionado com muito cuidado sobre os principais plantas medicinais, aromáticos, condimentares, com várias informações importantes e as nuances de cada um. Então, assim, eu não estou colocando material lá para vocês ficar baixando e ter passos e páginas aquilo. São matérias para você consultar. Eu quero cultivar uma hortelã, como que eu faço? Tá lá certinho o material de domínio público, tá certo? Muito bom mesmo, pessoal. Então é essa, pessoal. Obrigadão, valeu demais estar com vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.